Queridos, eu confesso que estou nervoso hoje. Difícil estar nervoso, mas hoje confesso que o coração está um pouquinho acelerado. É a segunda despedida que eu faço da primeira igreja. A primeira foi em 2006, quando eu fui para o campo missionário no Rio Grande do Sul. Tinha uma igreja, mas estava deixando a minha casa, a minha família, a minha região. E hoje eu não deixo a minha região nem a minha casa, mas não tenho igreja. Então o desafio é outro. Tem um grupo que está comigo para a plantação de um projeto missionário na região sul aqui da cidade de Sorocaba. Um grupo bastante bom no sentido de potencial, então estou bastante encorajado com esses irmãos que estão comigo já no projeto. Mas a igreja ainda é um projeto, é um sonho ainda. Então nosso coração de certa maneira está um pouco tenso, né, pela despedida, por encarar esse novo projeto. Eu fiquei pensando durante este mês o que eu poderia falar nessa noite. E confesso que passei algumas semanas aí sem resposta, mas num determinado momento Deus colocou no meu coração, trouxe à memória, né? O Espírito Santo, Ele só traz à memória o que nós temos, o que já foi colocado, o que já foi lido. Portanto, o estudo das Escrituras, a leitura sistemática das Escrituras é importante, porque o Espírito Santo, no momento certo, ele vai trazer o texto ao nosso coração. E o texto que eu lembrei foi esse texto aqui que eu vou ler para os irmãos. Vou pedir ajuda aí dos irmãos. 1 Coríntios 1 de 4 a 9, na versão Nova Tradução, na linguagem de hoje. Eu sempre agradeço ao meu Deus por causa da graça que Ele tem dado a vocês por meio de Cristo Jesus. Por estarem unidos com Cristo Jesus, vocês foram enriquecidos em tudo, tanto no dom de anunciar o Evangelho, como no dom da sabedoria espiritual. A mensagem a respeito de Cristo está tão firme em vocês, que vocês não têm deixado de receber nenhum dom espiritual, enquanto esperam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo vai conservá-los firmes até o fim, para que no dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, vocês não tenham culpa de nada. Deus é fiel e chamou vocês para que vivam em união com o seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. E para o tema dessa mensagem hoje, eu coloquei gratidão pela igreja. Queridos, qual é a situação da igreja? Existe apenas uma igreja, não existe igrejas. A igreja é aquela que tem como centro da sua fé as Sagradas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, nada mais, nada menos, sola Escritura, que tem como centro da sua vida Jesus Cristo, ou solos Cristos. A igreja é aquela que manifesta que todo dom perfeito, tudo que recebemos vem pela graça de Deus, sola gratia. A verdadeira igreja é aquela que prega que as obras ou qualquer mérito não está ao nosso alcance por conta do pecado. Então somente a fé é o que nos justifica perante Deus. E a igreja é aquela que coloca Deus acima de todas as coisas. Esta é a verdadeira igreja, uma só no mundo todo, independente de denominações. Qual é a situação da igreja hoje? Eu vou falar um pouquinho do contexto histórico de décadas atrás e de hoje. Nós entramos, depois da Segunda Guerra Mundial, aos poucos, numa era chamada de pós-modernidade.
E a pós-modernidade, ela traz alguns conceitos que diluem a fé, que diluem o absoluto, que diluem as certezas. Portanto, a pós-modernidade dilui também as instituições. E uma das instituições que tinha na sociedade, que balizava a sociedade, era a igreja, assim como a escola, assim como o governo, assim como outras instituições. E de uma maneira geral, na pós-modernidade, nos dias que nós estamos vivendo, essas instituições perderam força. A família perdeu força, o governo, o Estado perdeu força, e a igreja perdeu a força também como instituição que baliza, que sedimenta, que dirige, que dá uma luz, que é um porto seguro para as pessoas. Porque a verdade absoluta da igreja já não é mais absoluta para o mundo, para a sociedade. A igreja teve um papel fundamental na história do mundo. Em 450, quando cai o Império Romano, nenhum outro império assumiu a liderança do mundo na história, porque os romanos foram derrotados pelos bárbaros, que se constituíam de vários povos. E nós tivemos por milênios impérios governando e dando uma direção e um norte para o mundo. E quando o Império Romano cai, não há um governo ou um Estado que abraçou o mundo para dizer: olha, nós vamos nessa direção. Isso coube à igreja. A igreja assumiu as rédeas da humanidade no ano de 450, quando cai o Império Romano. A igreja evangelizou os bárbaros. A igreja fundou universidades. A igreja passou a normatizar a vida da sociedade. Isso os livros de história não ensinam. Mas o fato é que essa importância da igreja hoje, ela diminuiu drasticamente, a ponto de nós termos tantas denominações, de tão diferentes viés, e alguns viés até mesmo esdrúxulos, de alguns viés heréticos, de alguns viés imorais, no sentido de não ter uma ética, de não ter uma honestidade, aliado à diluição da verdade e aliado a essa bagunça da igreja, a igreja perdeu a autoridade na sociedade. Então, a igreja deixou de ser um dos pilares ou o centro da vida familiar. E é interessante porque as pessoas hoje banalizam a igreja. Talvez pela quantidade de igreja, talvez pelos desmandos de pastores, de bispos, de apóstolos, talvez pela quantidade de igrejas, talvez pela oferta de igrejas, de denominações. Uma hora a pessoa está numa igreja, outra hora a pessoa está em outra igreja, completamente diferente, com doutrina diferente, como se isso não passasse por um crivo da razão, da inteligência. E as pessoas então hoje não valorizam a igreja como antes a igreja era valorizada e como a igreja é valorizada nas Escrituras. A igreja é a menina dos olhos de Jesus, é a noiva de Cristo, pela qual Ele deu a vida, pela qual Ele santifica, Ele alimenta, Ele cuida para apresentar a noiva pura para si no dia das bodas do Cordeiro. O sangue de Jesus foi derramado pela igreja. É a igreja que recebe a graça, que recebe o perdão de Deus por meio do sangue de Cristo. Então a situação da igreja é essa hoje. E eu queria trazer um pouquinho da importância, trazer a igreja hoje um pouquinho mais para o centro da nossa vida. E o tema então é gratidão pela vida da igreja. No texto
que nós lemos de Corinto. Corinto foi uma grande, uma importante igreja dentro da igreja primitiva na Grécia, uma cidade plural, uma cidade idólatra, uma cidade com muita luxúria, era uma cidade portuária, onde os navios chegavam, homens ficavam meses nos navios, então havia muita prostituição ali para servir os marinheiros. Havia o templo de Afrodite, né, a deusa do amor, né, onde havia uma religião pagã muito forte, misturado com sexo e adoração aos deuses. Eram muitos deuses, gregos, romanos, e a igreja nasce no meio desse contexto. E a igreja que Paulo gastou a sua vida, há quem diga que foram 3 cartas e não 2, é uma igreja que Paulo sofreu, que Paulo dedicou a sua vida. Ele falou que ele gastou a sua vida com essa igreja de Corinto. Havia um amor no coração de Paulo por essa igreja, mas ao mesmo tempo essa igreja era uma igreja complicada, uma igreja difícil, uma igreja que, logo após o texto que nós lemos aqui, Paulo está agradecendo a Deus pela vida da igreja, pelos dons da igreja, pela graça da igreja, pela firmeza da igreja. Ele começa no versículo seguinte falando das divisões da igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Entra no capítulo 3 dizendo: vocês são carnais, vocês são como crianças em Cristo. Há dissensões, há briga, há divisões, há ciúmes entre vocês. Uma igreja complicada, deu muito trabalho ao apóstolo Paulo. Mas Paulo introduz a carta aos coríntios com gratidão no coração. E qual era a razão para Paulo ter essa gratidão em seu coração? Primeira razão, queridos, que eu queria destacar aqui: gratidão pela graça derramada. No versículo 4, eu sempre agradeço ao meu Deus por causa da graça que Ele tem dado a vocês por meio de Cristo Jesus. Nós sabemos que existe a graça comum e a graça especial. A graça comum é aquele sol que nasce sobre o justo e sobre o injusto. A graça comum é aquela chuva boa que cai no campo do justo e no campo do ímpio. Todos os dias Deus derrama graça sobre a terra, as misericórdias dele se renovam. Todos são abençoados por Deus, toda a terra, todos os povos, todas as pessoas boas e ruins, santas ou imorais. Graça comum. Mas há uma graça que Deus destina e revela tão somente aos seus filhos. E é essa graça que Paulo está dizendo aqui, é aquela graça que é derramada sobre os eleitos de Deus, sobre os escolhidos de Deus, sobre aqueles que foram chamados, sobre aqueles que foram incorporados no corpo de Cristo, na família de Deus, nesse povo santo, separado lá atrás em Abraão. Paulo, quando chega em Gálatas, diz que vocês também são filhos de Abraão, porque vocês são os filhos da fé, porque Abraão creu e vocês creram. A igreja é esta família da fé, essa família que foi chamada e que respondeu com fé. Gosto muito da palavra eclesia no grego, ek, né? Fora, lançar, fora, ek, chamados, eclesia, chamados para fora. Tem o sentido de assembleia, quando na praça o arauto tocava o instrumento e o povo ia para receber as boas novas. E é um sentido bonito, porque Deus nos chamou para fora do mundo, para fora do pecado. Gratidão por essa graça salvífica, gratidão por essa graça da salvação que está sobre a igreja, que está na igreja. Paulo diz: e aqueles que Deus predestinou, esses também chamou, e aos que chamou também justificou, ou perdoou, cancelou os pecados.
E aqueles que justificou também glorificou, e a glorificação se dá quando nós ressuscitaremos, se dará um novo corpo que não envelhece, que não adoece, e viveremos para sempre na glória. É uma projeção, Ele já glorificou, mas ainda não aconteceu. Essa graça do Espírito derramado somente sobre a igreja, a presença do Espírito está também na natureza, está no mundo, mas a presença particular, a presença diária do Espírito é sobre a igreja, é sobre aqueles que responderam com fé ao convite de Jesus para segui-lo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Nós não podemos ser de Jesus sem termos o Espírito, mas quando temos Cristo, temos o Espírito. Esse Espírito que nos assiste em nossa fraqueza, dia após dia, esse Espírito que ilumina a nossa mente, o nosso coração, para entender as realidades espirituais, é graça de Deus. Uma das maiores bênçãos que Deus dá àqueles que pertencem à igreja, aqueles que são filhos de Deus, é a presença do Espírito em nós. Deus não está nesses vitrais, nessa estrutura bonita aqui de uma colmeia. Deus está aqui. Deus está aí no seu coração, na sua vida. Então Paulo diz: eu sempre agradeço ao meu Deus por causa das graças, não, por causa da graça, no singular, essa graça que chamou, que justificou, que perdoou, que separou, que salvou. O segundo motivo de gratidão que Paulo dá aqui pela igreja de Corinto é gratidão pelos dons concedidos. Olha só que interessante e forte o que ele escreve aqui. Ele diz assim: por vocês estarem unidos com Cristo, vocês foram enriquecidos em tudo, tanto no dom de anunciar o Evangelho ou de profetizar, quanto no dom da sabedoria espiritual. A mensagem a respeito de Cristo está firme em vocês, que vocês não têm deixado de receber nenhum dom espiritual, enquanto esperam a vinda do nosso Senhor Jesus. Que interessante, aquela igreja tinha todos os dons espirituais. O maior sonho de um pastor é que a sua igreja tenha todos os dons espirituais. Eu não sei se você ora, mas eu oro para que o Espírito derrame dons sobre mim e sobre a igreja. Nós precisamos dos dons. Nós precisamos. Nós não fazemos nada, queridos, ou o que nós fazemos pela carne, pela força do braço, da mente, da intelectualidade, é vazio, morre. Nós nos cansamos e desistimos e não deixamos frutos. Mas quando nós somos capacitados com os dons do Espírito, aí nós temos efetividade naquilo que nós fazemos, as coisas acontecem, vidas são curadas, transformadas, impactadas, e nós deixamos um legado eterno. Paulo está dando graças a Deus pelos dons do Espírito derramado sobre a igreja de Corinto. E nós sabemos que o maior dom é o amor, que supera todas as coisas. Esse amor não humano, mas um amor divino, que não paga o mal com o mal, mas paga o mal com o bem. Um amor que está acima do amor normal, humano, fraterno. Esse ágape, que é encontrado tão somente na igreja, porque o amor ágape é um dom do Espírito. E quem tem o Espírito? A igreja. Quem é a igreja? Você, eu. O mundo não recebe esse amor. O mundo recebe o amor familiar. O mundo recebe o amor fraterno, que paga o bem com o bem e paga o mal com o mal. Mas o amor divino paga o mal com o bem. Só a igreja tem isso. Só os cristãos têm isso. Só aqueles que foram regenerados, aqueles que têm Cristo vivendo em si. O dom da sabedoria, como ele diz aqui, o dom do conhecimento espiritual, que rasga os céus, que vai além da intelectualidade, da razão,
da erudição. O maior erudito desse mundo é um cego espiritual, mas a pessoa mais humilde, no sentido de financeiro e intelectual, ela recebe o dom do Espírito, o dom do conhecimento, porque rasga o véu, as escamas caem dos seus olhos, e ela enxerga a grandeza de Deus, o conhecimento de Deus, sendo humilde, analfabeta. Só a igreja tem isso, só a igreja tem isso. O dom do serviço, o dom de servir, o que a igreja fez durante a história desse mundo, o que a igreja faz hoje, comunidades terapêuticas, projetos sociais, projeto com idosos, projeto com crianças. Nós temos a Associação Betel espalhada no Brasil, né, com um dos projetos aqui em Sorocaba. Essa igreja tem o lar de idosos. A diaconia, o serviço, o atendimento ao pobre, ao necessitado, o acolhimento, a transformação que a igreja faz. Quantas pessoas eu vi, esses dias um jovem me agradeceu, lá do Hungarês, dizendo assim: olha, hoje eu trabalho numa empresa tal, sou engenheiro, estou morando num condomínio tal. Você lembra que você falou para mim que eu não deveria abandonar a música, e não abandonou mesmo, ele é um excelente músico hoje, mas que eu não deveria talvez depender da música para viver, que eu fosse estudar, e você na época disse assim para mim: por que você não faz engenharia? Eu nem lembrava disso, 20 anos atrás. A igreja tem esse poder de resgatar o ser humano da miséria. Quantos casamentos arruinados foram restaurados? Quantas vidas foram restauradas? Foram tiradas da drogadição? Quantas pessoas foram tiradas da marginalidade pelos dons concedidos à igreja, pela generosidade da igreja? Eu costumo dizer aqui, falando às vezes aos diáconos, a igreja pode ser enganada. As pessoas vêm aqui, contam uma história comovente, nos faz chorar, eles estão nos enganando, e nós estamos fazendo aquilo que Jesus falou: o que a tua mão direita faz, que não saiba a esquerda. Nós não esperamos nada em troca. Nós fomos enganados aqui diversas vezes. As pessoas pediram dinheiro, pediram ajuda, uma passagem, alguma coisa, mas qual o problema disso, se nós estamos sendo fiéis? Quando a Bíblia diz que quando deres esmola, né, que você não saia cantando e falando: eu dei esmola, ninguém precisa saber. A pessoa saiu daqui, fez mau uso da ajuda da igreja, não tem problema. Quem vai receber a justiça de Deus é ela, e quem vai receber a justiça boa de Deus, o galardão, é a igreja. A igreja está aqui para isso, para servir. Isso é um dom, o dom da generosidade, o dom da misericórdia, o dom da hospitalidade, do acolhimento. Queridos, a igreja é um farol no meio da tempestade, porque ela ensina, ela prega, ela convoca, ela chama, ela dá uma direção, ela transforma, ela capacita. Assim, quando nós falamos também da graça derramada sobre a igreja é uma ilha no meio do oceano. É um lugar que as pessoas nadam e estão em terra firme, são salvas do afogamento, da morte, da perdição. Então a igreja é uma ilha no meio do oceano, são salvos em Cristo Jesus. A igreja é um farol no meio da tempestade, pelos dons que o Espírito dá a ela. Ela é uma luz na cidade, é uma luz para as nações. E finalmente, Paulo agradece aqui pela conservação da fé. Ele diz aqui no versículo 8 e 9: Cristo vai conservá-los firmes até o fim, para que no dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo vocês não tenham culpa de nada.
Deus é fiel e chamou vocês para que vivam em união com o seu Filho Cristo Jesus, o nosso Senhor. É interessante que Paulo reforça, ele fala que Cristo vai conservá-los firmes até o fim. Depois ele diz, Deus é fiel, e foi Ele que chamou vocês. Então Paulo agradece aqui por essa, digamos assim, essa eternidade da igreja. A igreja não é um projeto falido, a igreja não é algo que vai sumir, que vai desaparecer, que está falando uma coisa e daqui a pouco vai acabar. Não, Deus é fiel e vai firmar os pés da igreja. A igreja está firmada na rocha, ela irá até o fim. E quando eu olho aqui para a primeira igreja de Sorocaba, fundada em 1904, passou pela Primeira Guerra Mundial, 1914, né? Depois passou pela Segunda, depois passou pela crise de 29, a crise econômica, que acabou com os Estados Unidos. A crise econômica de 29. Depois essa igreja passou aqui pela Segunda Guerra Mundial, 1940, 45. Essa igreja passou pela revolução sexual, pela revolução feminista, passou pela, como é que chama aquela, na década de 60, a revolução da juventude, tem um nome, não me vem à mente agora, dos cantores, dos artistas, né, das drogas que ficaram comum na sociedade. Essa igreja passou pela abertura lá dos muros de Berlim, pelas revoluções que estão aí no mundo. Essa igreja de 119 anos, 120 já praticamente. É a igreja de Corinto, é a igreja de Filipos, é a igreja de Éfeso, é a igreja de Antioquia, é a igreja de Roma, é a igreja de Jerusalém, é a igreja de Cristo na terra. Cristo vai conservá-los firmes até o fim. Deus é fiel. Cristo diz, todos aqueles que o Pai me dá. E Cristo ainda diz que ninguém pode vir a mim se o Pai não o enviar. Se você é igreja, se você está na igreja, não foi uma decisão sua, mas você foi conduzido por Deus até Jesus, e Jesus te levou a uma mãe, para nutri-lo, para amamentá-lo, para cuidar de você, e essa mãe se chama igreja. Calvino diz, Deus é pai, a igreja é mãe, a igreja que nos acolhe. E Jesus disse, aqueles que o Pai me deu, das minhas mãos ninguém pode arrebatar. Paulo diz em Efésios, né, depois que vocês ouviram a palavra da verdade, depois que vocês creram no evangelho da vossa salvação, vocês foram selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, da vossa herança, até o resgate da sua propriedade. Então, quando Paulo está dizendo aqui, Cristo vai conservá-los até o fim, para que no dia da volta do Senhor, vocês não tenham culpa de nada. Nós seremos apresentados diante de Deus lá no céu, e Jesus Cristo dirá, esses são meus, esses foram comprados com o meu sangue, esses são os redimidos, esses são os perdoados. Aleluia. Paulo agradece a Deus, porque apesar de tudo, né, das confusões que havia na igreja de Corinto, por uma certa quantidade de carnalidade que havia na igreja de Corinto, e muitas pessoas hoje estão debochando da igreja, saindo da igreja, são hoje desigrejados porque viram esse movimento de carne ou carnal dentro da igreja e abandonaram a igreja e hoje banalizam a igreja. Mas Paulo está escrevendo a uma igreja que eu tenho certeza muito pior que a nossa, que as nossas de hoje. Havia muita confusão na igreja de Corinto.
muita mistura e até de certa maneira um sincretismo, porque eles vieram de um paganismo muito forte. E a nossa igreja já veio numa cristandade, uma sociedade completamente, pelo menos, cristianizada. Então, queridos, a igreja se torna, pela conservação da fé, num barco no meio do oceano, no meio do mar. E é interessante, o Filipenses usa essa figura, a igreja é como um barco no meio do mar. E o barco balança e alguns vomitam. E outros vomitam pelo cheiro do vômito do outro. E nesse barco ele está cheio, um se acotovela em outro, um encosta em outro. Tem, né, aquele cheirinho meio desagradável, são pessoas que estão muito próximas. Mas, se você pular fora desse barco, o que será de você e o que será de mim? A melhor figura para a igreja é isso, é uma família com uma série de confusões, de limitações, de defeitos, mas é família, é um barco, se pular no oceano vai morrer, então a gente continua no barco, com o balanço, com o cheiro, com o enjoo, porque no barco estaremos salvos. Então a igreja é uma ilha no meio do oceano, estamos selados, estamos salvos. A igreja é um farol no meio da tempestade, a igreja é um barco no meio do mar. São figuras, são analogias, para que você recoloque a igreja no centro, assim como Jesus é o centro. Olha, eu vou dizer uma coisa, não vem com essa história, eu creio em Jesus, mas não creio na igreja. Você não pode amar o noivo sem amar a noiva. Você não pode amar o noivo, valorizar o noivo e desprezar a noiva, pela qual o noivo deu a sua vida. Então a igreja, ela precisa voltar ao centro da nossa vida hoje, a nossa participação, a nossa dedicação, a importância da igreja, e boca fechada ao falar da igreja, queridos, porque ela é menina dos olhos de Jesus. E a igreja é as duas coisas ao mesmo tempo, instituição e igreja espiritual. É difícil dividir isso porque o ser humano precisa dessas duas coisas. Então cuidado ao falar da igreja. Cuidado ao deixar a igreja de segundo plano. Hoje nós estamos tendo uma dificuldade com o nosso ministério infantil na igreja. Nós temos professores, nós temos material, nós temos a escola bíblica dominical, a escola bíblica de férias. E os pais não estão trazendo as crianças para a igreja. Porque a igreja saiu do centro da sua vida. Estive agora num congresso, seminário Semear da IPI do Brasil, com todos os plantadores do Brasil, e veio dois pastores da ICO, Igreja Presbiteriana lá dos Estados Unidos, para dar palestra, e ele nos disse o seguinte: nos Estados Unidos, o crente regular, é aquele irmão que vai uma vez por mês na igreja. Queridos, numa sociedade que a gente recebe bilhões de informação, WhatsApp, Instagram, Facebook, internet, streaming, tudo mais, somos bombardeados. Como estar, como ser, como participar, uma vez por mês. A igreja precisa voltar a ser pauta na nossa agenda. Então, diante dessa gratidão que Paulo oferecia a Deus pela igreja de Corinto,
Qual a nossa posição diante da igreja? Em primeiro lugar, você é a igreja, não é a igreja e você. Entende? Deus não habita em concreto, Deus habita em nosso corpo, somos templo do Espírito. Quando eu desvalorizo a igreja, eu estou desvalorizando a mim mesmo. Quando eu não dou importância para a igreja, ou quando eu critico a igreja, eu estou criticando a mim mesmo. Eu sou igreja. A igreja não faz isso, não faz aquilo, a igreja é isso, mas eu sou isso, eu faço isso, eu não faço isso. Quando você fala, a igreja devia fazer isso, se coloque, faça, porque você é a igreja. Segundo lugar, eu fui alcançado pela igreja. Você é salvo hoje, o seu nome está escrito no livro da vida. Você não tem medo da morte. Você, quando morrer, vai estar diretamente na presença de Cristo, o que é incomparavelmente melhor, porque você foi alcançado pela instrumentalidade da igreja. Se a igreja não tivesse recebido os dons do Espírito, a graça de Deus, ela não tinha pregado, e você não teria se convertido. Então você tem uma dívida com Deus em primeiro lugar, em segundo, com o instrumento de Deus que foi a igreja, para te alcançar. Terceiro lugar, recebo graça pela igreja. Queridos, Deus derrama uma graça especial sobre o seu povo, muito maior do que a graça que Ele derrama sobre a natureza e o mundo. Então, à medida que você está aqui, você está sendo agraciado por Deus. À medida que você está aqui, você está sendo abençoado junto com o povo de Deus. Então, qual é a nossa postura diante da igreja? Em primeiro lugar, gratidão. Nós devemos ser gratos a Deus pela igreja, por pertencer à igreja, por fazer parte da igreja. Gratidão. E quando nós somos gratos, alguns instrumentos psíquicos mudam lá dentro do nosso cérebro, que passam de conexões a conexões e saem pelas nossas mãos, os nossos pés e a nossa boca. Então a gratidão, amor pela igreja, porque Cristo amou a sua igreja. Nós precisamos voltar a amar a igreja, ter paixão pela igreja, pelos sonhos da igreja. E, consequentemente, queridos, disposição para estar aberto àquilo que Deus quer fazer através de você na igreja e através da igreja no mundo. Disposição, eis-me aqui. Nós estamos agora com a rede de voluntários, que é um dos planos para 2024. Então se disponha, fale, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer muito, não tenho tanto tempo, mas que tempo você pode dedicar? O sustento financeiro da igreja, né? A obra social que essa igreja faz, a formação de pastores, que é uma das marcas aqui da primeira igreja. Nós somos agradecidos. Aliás, a primeira igreja não tem todos os dons, como tinha a igreja de Corinto, mas a primeira igreja tem alguns dons. A primeira igreja tem algumas características. Talvez ela não seja como você gostaria que ela fosse. Talvez haja várias lacunas aqui. Talvez você quisesse uma igreja diferente. Mas cada igreja tem o seu DNA, o seu perfil, a sua natureza, o seu jeito. E a primeira igreja tem um ponto forte, que é a formação de pastores, de obreiros, de missionários. Quantos pastores passaram por aqui, estão abençoando outros presbitérios, lá na região norte, em outras cidades. A igreja que está aqui, sempre marcando a sua posição na cidade de Sorocaba. Igrejas que fecharam em Sorocaba, que permanece firme. E é muito interessante ver o movimento, o presbítero Luiz comenta sempre isso, o movimento dessa igreja durante a semana, uma igreja com as portas mais abertas, coisas acontecendo aqui durante a semana, sábados, cheio de pessoas aqui, atividades.
Gratidão. Gratidão. Então, queridos, eu queria desafiar a você nesta noite a amar a igreja, com todos os seus defeitos, com todas as suas limitações, porque ela é a noiva de Cristo. Ela é esse barco no qual nós estamos, que nos levará ao fim, à eternidade, ao porto seguro, à terra firme. Louvado e bendito seja Deus pela igreja, e louvado e bendito seja Deus pela vida e o ministério particular dessa igreja. Essas são as minhas palavras nesta despedida que eu faço para um novo projeto missionário. Segunda vez que eu saio para um projeto missionário. Conto com as orações dos irmãos, conto com o incentivo dos irmãos, conto com a parceria dos irmãos e conto com a bênção de Deus para que vocês continuem firmes. Que o Espírito Santo, gosto muito daquele hino lá do nosso hinário que diz, fala do Espírito Santo, aviva em nós, manda fogo sobre nós, que Deus derrame graça sobre vocês, que vocês continuem sendo uma igreja que continue essa obra, que persevere, em nome de Jesus. Amém.